Alô, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui em nosso pós-jogo, aqui no Conversa de Torcedor para vocês. Amigos e amigas, tropeço do Flamengo no Maracanã, né? E teve empate de 1-1, gol do Pedro para o Flamengo, igualando aí ao Ferretti na artilharia do campeonato, 6 gols. E o Cuiabá fez o gol com o gol do Derek Lacerda, né? Marcando aí para a equipe do time do Cuiabá, somando 1 ponto, né? A equipe do Flamengo tá na liderança ainda mais. Vê aí os adversários que podem aproximar do time do Flamengo nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos falar de tudo que aconteceu no Maracanã ontem, mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa de Torcedor, para você, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias e também acompanhando todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, na Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, falando tudo sobre o futebol brasileiro, também falando das Olimpíadas, que estão chegando aí, a Olimpíada de Paris. Também vamos falar aqui sobre a Copa América, a Eurocopa e por aí vai. Vocês acompanham de tudo na rádio NSC todo sábado às 11 da manhã no nosso programa, tá certo? O favoritismo do Flamengo não prevaleceu na noite de sábado no Maracanã e aí, apesar de ser líder, né, o rubro-negro não teve uma boa atuação diante do Cuiabá, né, que soube se fechar, né, e esfriar o jogo, contra-atacar quando necessário e garantir o empate de 1-1 no jogo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lacerda fez o gol, o Derek Lacerda fez o gol e para a equipe do Cuiabá, o Pedro fez o gol para o Flamengo, né? Mas faltou fôlego e mais futebol para conseguir a virada, né? Então, temos aí a situação nesse, nesse momento aí, né? Dessa situação de um detalhe muito importante. Por quê? Essa situação da equipe desse resultado não foi favorável para nenhuma das equipes, né? Nessa situação. O Flamengo mantém a liderança, 31 pontos, mas pode ver a vantagem diminuir para apenas 1 ponto se o Botafogo ou o Palmeiras vencerem nessa rodada, né? Já o Cuiabá, 15º colocado com 12 pontos, mas pode parar dentro do Z4, né? Em caso de vitória do Grêmio, do Corinthians ou Vitória. Então temos aí nessa tabela de classificação. Então, temos aí o Flamengo, lógico, né? O Flamengo, temos aí a liderança do campeonato com 31 pontos, vai jogar contra o Fortaleza nesta quinta-feira às 8 horas, né? No Maracanã também. E o Cuiabá, né? Que teve o seu jogo adiado da, do seu jogo da próxima rodada adiado, seria contra o time do Juventude, né, na Arena Pantanal. Então, pelo Campeonato Brasileiro, volta a campo diante do Bahia, no dia 13 de julho, no estádio da Arena Fonte Nova. Então, temos aí o Cuiabá vai estar de volta a campo contra o Bahia no dia 13 de julho. Então, e também do Bruno Henrique, né? Que uma grande preocupação, né? O Tite tem outro motivo para se preocupar. O Bruno Henrique sofreu uma lesão no tornozelo, né, diante do Cuiabá. E o atleta deixou o campo aos 37 do primeiro tempo, após o Derek Lacerda cair em cima na perna do jogador do Flamengo, após um choque com o Ayrton Lucas. O jogador do Flamengo levou a pior, pediu para sair, pediu para deixar o gramado, né? E o Pita, né, que o Cuiabá, né, já o Cuiabá que tem méritos por conseguir segurar o líder do campeonato, e que vai se lamentar por muito tempo pelo gol perdido, né, pelo jogador Pita, né, de cara para o gol. Ele até conseguiu encobrir o goleiro Rossi, né, mas a bola saiu tirando tinta na trave, né? O lance aconteceu aos 47 minutos do primeiro tempo, né, e seria decisivo para uma possível vitória da equipe matogrossense, do técnico português Petit. Então, de forma, né, e que aconteceu. Então vamos falar aqui do primeiro tempo. Apesar desse favoritismo do Flamengo no campo, o que chamou mais atenção no primeiro tempo foi a equipe do Cuiabá, que levou a vantagem, né, no marcador no intervalo, que poderia ser pelo placar de 2-0, que poderia ser 2-0 se o Pita não tivesse perdido um lance inacreditável, né? E do lance aí também tentando conseguir armar
né, tentar segurar o jogo lá atrás. E o Flamengo teve mais posse de bola até criar as chances, né? Mas teve atuação longe de daqui mais atuação do Flamengo estava muito longe que poderia ser considerada ideal, né? Inclusive por vezes, né, sonolento, né? Inclusive foi facilmente marcado pela defesa do time do Cuiabá, por vezes sonolento, né? Que eu falei isso aqui para vocês. E ainda perdeu o Bruno Henrique lesionado. A melhor chance veio numa cabeçada do Pedro, né? Já nos acréscimos na primeira etapa. E o Cuiabá, né? O Cuiabá se preparava, né? Se preparou para contra-atacar, inclusive, abrindo o marcador com o Derek Lacerda, levando aí perigos, né? Em mais de duas, né? Outras oportunidades, certo? E da mesma forma, né? Roubando a bola no campo de defesa do Flamengo, a estratégia foi bem executada pela equipe do técnico português Petit. E na segunda etapa, né, que não foi tão diferente da primeira, né, mas o Flamengo teve maior o poder de fogo na partida, né, na segunda etapa. E ainda, tanto que conseguiu empatar com o Pedro de cabeça, aproveitando no bom cruzamento do Ayrton Lucas, mas não se engana, passando aí longe de ser de uma boa etapa feita pelo Flamengo, certo? E por vezes a torcida do Flamengo reclamava da falta de objetividade e velocidade da equipe, achou o gol, mas se mostrou desorganizada, né? Em campo, mesmo com as substituições feitas pelo Tite, né? A ponto de que o treinador tirar dois jogadores que começaram a partida no banco de reservas no segundo tempo, certo? O Verto e o Lohan. E aí o Cuiabá atacou menos, se preocupou mais em defender e conseguir segurar o resultado, que foi comemorado pelos jogadores da equipe do Cuiabá, mas principalmente para mim foi um sabor de derrota para o Flamengo. Para mim foi um sabor de derrota para o Flamengo simpático, porque seria, né, que, pelo menos a situação de liderar o Campeonato Brasileiro, no meio de campo que não tenha organização, certo? E aí, tendo uma situação que ninguém entende, né? Tirar o Verto e o Lohan, né? Por conta dos dois entraram no segundo tempo, certo? E aí, tirando os dois jogadores, né? Para conseguir. Botou o Carlinhos e o Matheus Gonçalves no lugar deles, no segundo tempo. Então, aí ninguém entendeu. Ninguém entendeu, nem o torcedor do Flamengo entendeu. Mas é preocupante isso, né? Preocupante isso, né? A desorganização do meio de campo, né? E aí, o principal disso aí que a gente vê é que o Flamengo tem que abrir o olho por conta disso. Tem que abrir o olho por conta disso, por conta que os adversários estão aí na luta pela liderança. Então, vamos ver o que vai acontecer daquilo que pode estar acontecendo, que o Flamengo vai enfrentar contra o Fortaleza nessa quinta-feira, às 8 horas, no Maracanã. E o time do Cuiabá, que dessa rodada, na próxima rodada, que seria contra o Juventude, foi remarcada, que vai ser remarcada, e só voltará no dia 13 de julho, na rodada de número 16. Número 17. Melhor dizendo aí, de número 17, contra a equipe do time do Bahia, na Fonte Nova, né? No dia 13 de julho, contra a equipe do time do Bahia, fora de casa, no estádio, na Arena Fonte Nova, na Bahia. Então, péssimo resultado do Flamengo, péssimo resultado para a equipe rubro-negra do técnico Tite, e agora se preparar para o jogo contra a equipe do Fortaleza, que vai ser outra pedreira, né? Outra batalha, né? Por conta, assim, não é uma desculpa, né? Por conta dos desfalques que estão na Copa América e tal, mas isso não é uma desculpa, não. Mas isso é uma coisa que o Flamengo teve de objetividade, velocidade da equipe. É, uma coisa assim, mas de desfalques não é uma desculpa para você botar por conta de desfalcar, assim, tendo desfalques da equipe. Isso não é uma desculpa, não. Isso por conta de que o time do Flamengo não conseguiu ganhar essa partida por conta disso. Certo, pessoal? E por hoje é só, meus amigos. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Mais um pós-jogo. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu joinha, deixando aquele like
que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortaleça nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em terças e quintas, 18 horas, no nosso canal de YouTube do Conversa de Torcedor, falando de futebol carioca, falando das informações para vocês no Conversa de Torcedor. Notícias e também acompanhando também às 11 da manhã pela Rádio Nossa Copacabana, o nosso programa ao vivo pela Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, além também no YouTube, ao vivo no Conversa de Torcedor, transmitida ao vivo no canal do YouTube, também pelo site radionccc.com e também pela Rádiosnet, acompanhando todas as informações para você ficar muito bem informado aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo pós-jogo com vocês aqui no nosso canal do YouTube. Valeu, galera!